12 horas depois do acidente, os caminhões que se envolveram naquela confusão toda em frente ao Munducá foram retirados da BR-101. Essa demora continua atrapalhando, né? Inclusive a circulação de boa parte das pessoas que vivem na nossa região. As filas ultrapassaram quilômetros. Paulo Miller vai trazer informações direto de lá. Esse ponto, Paulo, que você mesmo já fez matérias especiais apontando como é complicada a situação diante do número de acidentes que ocorrem por aí. Polito, até parece que a história é repetida, mas não é, né? Bem como você lembrou, nós já fizemos aqui no Balanço Geral, o pessoal que está em casa, que acompanha a gente com frequência, para tentar entender o que acontece nesse ponto, que fica bem no ponto aqui desse shopping de carros, no quilômetro 206, na BR-101 aqui em São José. Por que dá tanto acidente aqui? Naquela época que a gente fez a reportagem, a própria Polícia Rodoviária Federal, ela afirmou que não há problema, por exemplo, na avaliação da Polícia Rodoviária Federal, de engenharia nesse ponto aqui. Diz que a rodovia ela tem uma engenharia boa, ela tem um asfalto bom nesse ponto aqui, a questão de segurança também, ela é adequada, tem inclusive as próprias placas de sinalização, tem radar, mas acontece acidente de novo. Mas vamos atualizar primeiro como está a situação nesse momento, agora aqui, nessa quarta-feira, em Florianópolis, aqui na região da Grande Florianópolis, em São José, ó, bem diferente de manhã, trânsito fluindo tranquilamente por aqui, nos dois sentidos, viu, gente? Tanto no sentido norte quanto no sentido sul, neste ponto aqui, tá? Porque hoje pela manhã, o congestionamento no sentido sul chegou a mais de 10 quilômetros. Isso passou de Biguaçu, para quem vinha de Biguaçu para Florianópolis, vinha para São José, para Palhoça, sentido Porto Alegre, enfrentou um caos por causa desse acidente que foi registrado ontem às 9h10 da noite, de acordo com a concessionária Artérias Litoral Sul, que administra o trecho. 2 carretas, 2 caminhões se envolveram nesse acidente. Foi uma batida, né, traseira. Um caminhão carregava bobinas de aço, que era o caminhão que estava mais na frente, e o de trás, que bateu na traseira desse caminhão de bobinas de aço, estava carregado com vergalhões de ferro, uma carga também bastante pesada. Um dos caminhoneiros, que é o caminhoneiro que estava no caminhão de trás, na carreta que bateu na traseira do primeiro caminhão, ele teve ferimentos graves, foi encaminhado para o Hospital Regional de São José em estado grave. O hospital não informou ainda qual é o atual quadro de saúde desse caminhoneiro. E como eu falei, esse acidente foi às 9h10 da noite de ontem, de terça-feira. Um dos caminhões, ele foi removido, que estava com a bobina, que estava na frente, né, ele foi removido ainda durante a madrugada. De acordo com o relato que esse caminhoneiro fez para os policiais e que foi repassada esse relato foi repassado pela concessionária para a nossa equipe, o caminhoneiro da frente disse que não conseguiu frear a tempo, que o trânsito parou de repente e aí também ele freou e aí o caminhão que estava atrás bateu. Então esse primeiro caminhão foi removido durante a madrugada e o outro caminhão que estava carregado com vergalhões de ferro, ele foi removido só lá perto das 9h30 da manhã de hoje, ou seja, mais de 12 horas depois do acidente. Precisou, de acordo com a concessionária, um guincho, um muque, para poder fazer esse trabalho, para puxar essa carga, esses vergalhões de ferro, puxar de volta para a carreta. Porque quando o caminhão bateu atrás, esses ferros, esse monte de ferro, ele acabou escorregando, se deslocou e bateu na cabine do caminhão, no cavalinho do caminhão. E aí, por isso, a gente tem até as imagens aí que mostra a cabine bastante destruída por conta desses vergalhões. Então, foi preciso 2 guinchos para poder retirar os vergalhões ali, puxar, recolocá-los na carreta e aí depois, então, fazer o trabalho de remoção. Isso 12 horas depois do acidente. Daqui a pouco a gente vai voltar ao vivo aqui desse ponto, né? Porque foi uma manhã de caos aqui na Grande Florianópolis por conta desse acidente. Não é o primeiro acidente que acontece na BR-101 aqui na Grande Florianópolis e que há uma demora para a retirada dos veículos, mesmo após o socorro das vítimas, né? O caminhoneiro da frente, ele não teve ferimentos de acordo com a concessionária, só mesmo de trás, bastante grave, foi levado para o hospital, mas essa demora para poder liberar as pistas, porque nós tivemos 2 pistas completamente interditadas no sentido sul e mais uma ontem à noite ainda no sentido norte, que causou também um tumulto danado
por aqui. Então, repercutiu bastante, as entidades, as prefeituras aqui da região repercutiram bastante, mais uma vez, a mobilidade urbana de Florianópolis prejudicada. A gente tem uma cena aí também, vou pedir para o pessoal da produção colocar, que a gente captou há poucos instantes aqui, também na BR-101, um pouquinho antes desse ponto onde a gente está, que é na região do Morro do Avaí, também em São José, na BR-101 no sentido norte. Um caminhão estava quebrado ali no meio da pista, na faixa central, e também estava causando lentidão na BR desde Palhoça, lá da Guarda do Cubatão, para quem vem em direção a Florianópolis, em direção a São José. O pessoal da concessionária já estava também atendendo esse acidente. Daqui a pouquinho, então, pessoal de casa, a gente volta aqui direto da BR-101 para repercutir essa manhã de caos aqui na Grande Florianópolis, até porque há uma pressão bastante grande de entidades, de prefeituras, para a concessionária, né, tentar atender mais rapidamente esses acidentes que acontecem aqui na nossa região. Polito. Obrigado, Paulo Miller, com informações importantes ao vivo. 12 horas esperando para remover um caminhão, é dar um tapa na cara da sociedade, é uma piada de mau gosto, né? Mas, estamos em contagem regressiva para acabar com esse negócio, viu? Afinal de contas, o contorno viário vai ser, enfim, inaugurado 12 anos depois. Ironicamente, é o mesmo número, né? A carreta leva 12 horas e 12 anos para ficar pronto o contorno viário. Outro tapa a cada segundo na cara da sociedade. Iam abrir em julho, mas adiaram porque o presidente da República não podia. A agenda dele tem que coincidir com um evento, uma agenda oficial que acontece no porto de Itajaí. Empurraram lá para 5 de agosto a abertura oficial do contorno viário. Nós estamos aguardando. Com certeza isso aqui vai começar a ser mais difícil de ser visualizado com a escapatória que vai ter dos 50 quilômetros do contorno viário.